Como fazer o Advento de Páscoa 2025, o nosso devocional bíblico diário para essa data tão importante que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Aqui eu vou te dar um tutorial passo a passo e você vai ver que é bem simples para você fazer na sua casa e mais, fazer com excelência para glorificar a Deus aí ensinando a Bíblia para os seus filhos na sua casa. Primeiro vamos conhecer o material. Você tem a linha do tempo, onde tem todos os eventos em ordem cronológica. Você tem as folhas de estudo para cada um daqueles eventos, a folha de atividade para colorir e também o flashcard. O flashcard está aqui na folha inteira, mas você vai recortar e ele vai então se transformar naqueles cartões, onde nós vamos já ver como que a gente vai utilizar ele. Primeira coisa que você vai fazer é imprimir tudo, assistir a videoaula e, se necessário, fazer algumas anotações. Essa videoaula que está no YouTube é para você, pai e mãe, não é para a criança. O nosso objetivo aqui é que você aprenda e o seu filho aprenda de você. Então, a nossa videoaula, deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é o nosso canal no YouTube, é só você digitar em Cucar Família. Você vai ver esse logo amarelinho aqui, bem bonitinho. E aí você vai aqui em playlists e tem aqui, ó, Advento de Páscoa 2025. Aqui estão, então, as 19 videoaulas com cada um dos devocionais. E aí você aprende para ensinar. Bom, além de você se preparar para ensinar, eu tenho uma dica extra, que é você orar e aplicar esse ensino pessoalmente. Lembre que esta palavra que você vai ensinar para o seu filho, ela também serve para o seu próprio coração. Então, se você estiver fazendo com a sua esposa, converse um com o outro, aonde tem que ter mais humildade. Ou se você estiver fazendo sozinho, ore a Deus e não pense só na maneira que você tem que ensinar. Isso é importante, mas pense também na maneira que você tem que viver esta palavra. Inclusive, você pode falar para o seu filho quando você sentar com ele, olha, eu tô aqui no papel de pai, no papel de mãe, e tô ensinando para você que é o filho e está aqui como aprendiz. Mas esta palavra também é para o meu coração, eu também tenho que viver ela. Então, faça isso quando você estiver ali se preparando. Depois você vai ter o momento já com o seu filho, né? Então você se preparou, então você vai lá, senta com o seu filho e você começa orando e lendo a passagem. Eu coloco que é opcional ler em mais de uma versão. Então todo devocional tem aqui a passagem bíblica, você vai ler esta passagem para o seu filho. Rico, preciso ler em mais de uma versão? Não, é opcional. Se o seu filho é muito pequeno, leia a NTLH, NVI, NVT, NAA, são versões que eu gosto. Você pode ler em mais de uma versão. Inclusive, se o teu filho estuda um idioma, você pode ler em espanhol, inglês. É muito legal essa experiência de ler em mais de uma versão. Mas isso é opcional, tá bom? Se você lê em uma única versão, tá ótimo, tá maravilhoso. Então você começa orando e já lendo o texto. Depois que você lê o texto, você vai falar da linha do tempo e você vai usar os flashcards. Então tá aqui a linha do tempo. E aqui você vai gastar 2, 3 minutinhos, é bem rapidinho, só para você lembrar para o seu filho que existe uma ordem, uma sequência, uma cronologia, que esses eventos estão acontecendo nesta última semana. E tem até, aqui a gente faz essa conexão, né, com o início da igreja. Então você vai trabalhar isso e usar os flashcards. Você pode embaralhar, pedir para o seu filho colocar em ordem. Vendo o painel ou sem ver o painel, você pode espalhar pela casa, deixa a tua criatividade fluir aí. Olha, vamos espalhar pela casa, vocês têm que encontrar e depois montar na ordem. E veja que o flashcard só tem a imagem, né, a figurinha, não tem ali o texto bíblico, não tem o tema, então você pode deixar o seu filho escrever, pintar, ó, vamos escrever aqui a passagem, vamos escrever aqui um versículo, vamos escrever aqui qual é, né, o texto e você vai então fazer aí 2, 3 minutinhos trabalhando a linha do tempo com o flashcard. Depois você vai entrar na folha de estudo, trabalhando os 3 pontos e personalizando a aplicação. Lá na videoaula, nós vamos explicar direitinho cada um desse devocional para você, papai e mamãe, aprender e poder ensinar.
Então, o que eu estou vendo aqui? Observação, isso é o que o texto me revela. Então, na observação, não saia do texto. Depois, interpretação, o que isso significa? Ali nós temos na folha de estudo o que isso significa e na videoaula eu vou trabalhar um pouquinho mais para você entender essa interpretação. E o ponto alto do devocional, a aplicação, usando situações reais. Então pegue eventos com data, hora, local e esta aplicação ela vai se tornar personalizada para o seu filho. Ele vai conseguir ver na vida dele aonde ele vai aplicar esta verdade. Eu tenho 4 filhos. Esse devocional, quando chega na aplicação, ele tem 4 personalizações. Então eu vou falar para cada um, olha, você não é humilde na hora de comer, porque você não quer comer lá, você não quer, né, obedecer e comer o que põe no prato. Ó, você não está sendo humilde na hora de dormir. Você, então, use situações reais. Faça o seu filho ver, lembrar, pensar de algo que já aconteceu ou de algo que é da rotina dele e vai acontecer de novo e você entende que ele precisa viver mais aquilo. Então, use este momento para conversar com ele e ele entender, olha, eu observei isso, essa é a passagem bíblica, isso significa isso, legal. Agora, onde que eu vivo isso? Ajuda o seu filho, tá bom? E aí, por fim, você vai orar, encerrar e, como eu sempre falo, deixar o devocional no ar. O que significa deixar o devocional no ar? Significa que durante, né, o dia, ali você está fazendo alguma coisa com o seu filho, saindo de casa ou em outro lugar, aconteceu alguma situação que você pode lembrar daquela aplicação, fale. E nem precisa ser com o seu filho. Olha, você viu ali que a pessoa deu uma fechada no carro do outro? Poxa, faltou humildade, né, para ele. Então, use situações do dia a dia para lembrar esse devocional. Isso que significa deixar o devocional no ar, porque você tem sim um momento que você vai sentar e fazer o devocional com o seu filho, mas a palavra de Deus ela tem que estar o tempo todo sendo ensinada nas mais variadas situações do dia a dia. O legal do devocional é que você tem um direcionamento, nesse caso, né, a linha do tempo, você tem ali cada um dos eventos, mas você precisa puxar isso para a vida, para o dia a dia da criançada. É isso aí. Nós somos do Inculcar, a Bíblia que ensina e fala. E se você ainda não segue, lá no Instagram e no YouTube, inculcar.família. E não se esqueça, qualquer dúvida, manda um WhatsApp que eu ou a Larissa vamos responder e vamos te ajudar. O nosso objetivo é que você faça um momento excelente, de qualidade, estudando a Bíblia com seus filhos aí na sua casa. Deus abençoe, paz do Senhor, valeu, tchau, tchau.